Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar aqui no YouTube da Band News FM. Essa mesa tá cheirando, hein, Bibi? Dia de labutar. Os mares de Lúcio Vieira. Gente, sou muito fã desse cara. Com essa cara de garoto, 36 anos, já estou muito arrasada. Cara de garoto. Mas Obrigado, ele trouxe para a mesa do Gastronodicas o que eu mais amo da parte dele, que muita gente fala muito da comida, mas a botecagem dele, que começou há 3 anos, mas esse ano especialmente bombou no centro. Todas as minhas amigas solteiras que gostam de comer e de samba falam, eu preciso ir para Labuta. Tem que ir lá. Virou uma labuta fim de semana, a vida de todas essas moças, de todos esses moços. Mas, Lúcio, que incrível, gente, uma tartelete de siri. E esse moço está aqui com a gente. Trouxe uma empanada maravilhosa de camarão. Ainda bem que eu não almocei. Ui, ui, ui. E, Lúcio, que delícia ter você aqui, porque, olha, um rapaz com 36 anos, com 5 casas já. Agora, os mares dele, ele labuta muito no centro da cidade. Quando eu pensei que ele ia para a Zona Sul, Lacerda, ele foi até a Glória. Parou ali. O negócio do moço é centro da cidade. Lúcio, prazerzaço em ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Pô, demais estar aqui, demais mesmo, prazerzaço. Lúcio que é ouvinte da rádio. Estou reconhecendo as vozes aqui, todo mundo, tô rodando sou aqui. ouvinte, ouço no carro diariamente, cara, diariamente. Maneiro. Diariamente. Muito Prazerzaço. bom ter você aqui, Lúcio. Prazer Agora, é meu. eu te conheço de longa data, né? Época de Aprazível, Zazá. E esse rapaz teve uma carreira, eu falo assim, normalmente você fala meteórica, é esquisito, parece que o cara subiu muito e vai cair. Mas é porque a dele vem numa crescente muito grande, assim. Ano passado ganhou Chefe Revelação, ganhou Restaurateur do Ano, que é um prêmio muito chique, vamos combinar? Só os prêmios assim que o Rogério Fazano já ganhou, imagina Marcelo Torres. Você vê que essa cidade já top teve melhor. line. Só top line. Olha os caras que ganhavam, sacou? Agora, pô, E ano passado foi Lúcio Vieira pela revista Veja Rio. Chefe Revelação e pela Veja Rio. Aliás, Chefe Revelação pela Veja chefe Rio. do ano pela Veja Rio e Restaurateur do ano pelo Globo. É muito chique, Restaurateur. Isso eu aí tive é que- o prêmio, tá, meu amor? Aprender a pronunciar isso aí. E você, primeiro a gente quer entender como é que ele entrou nesse Isso. mundo, esse namoro com a comida, começou quando? E depois você vai contar pra gente, né, o centro, os mares do centro. Bom, eu comecei a pensar em ser cozinheiro assistindo Jamie Oliver, né? Não era assim, não tem nenhuma história assim, minha avó, aquela coisa assim romântica, não. Sim. A gente, assistia na GNT, ele tinha aquele programa dele, né? E de uma cozinha muito descomplicada, sem complicação nenhuma. E aquela agilidade, aquele cara fazendo as coisas assim, e eu ficava, nossa, eu parava para assistir, né? Eu dava a hora do programa, eu ligava a televisão para assistir. E aí comecei a 16 anos, assim, 15, 16 anos, comecei a pensar nessa possibilidade. E aí, acho que aos 17, assim, 16, a minha irmã me deu o Chame o Chefe, que depois eu fiquei sabendo até que é uma... que foi a... Comentei no podcast, né, no podcast do Menandro, e aí a Freud me falou que ela que fez a seleção de histórias, né, que é uma história de desastre, um livro de desastres, uma compilação de desastres, né, vários chefes contando desastres Os na erros cozinha. e que deram certo, inclusive alguns que deram certo. E aí eu li o livro, achei legal, e aí nesse livro uma das histórias, a história mais legal que tinha era do Anthony Bourdain, e aí extraída do Cozinha Confidencial, que foi o primeiro livro dele. E aí essa minha mesma irmã me deu o Cozinha Confidencial, e quando eu li o Cozinha Confidencial, eu falei, cara, vai ser isso aqui. E aí foi isso. Aí, vestibular, tentei fazer arquitetura, assim, para ver se alguma outra coisa, mas assim, não tinha jeito, era o que eu queria fazer mesmo. Fiz o curso de Senac, na época era um curso de um profissionalizante de 159 horas, muito bom o curso. Já saí de lá trabalhando, na época era um pub em Niterói, na época tinha uns pubs, né? Sim. Um bar, né? E depois disso fui trabalhar no Mian, com a Roberta Ciasca. Foi meu primeiro emprego, assim, no restaurante mesmo. E Dani Camilo, Roberta, né? E aí de lá fiz faculdade, me formei, trabalhei com o Tietê muitos anos. É legal que tudo que você falou aqui, essas cozinhas que você passou, a gente considera na gastronomia cozinhas de verdade. Né? A carne com gosto de carne, o legume com gosto de legume, fica envelopando com milhões de coisas. É uma cozinha muito verdadeira, né? Muito genuína. Esses dois que eu citei
tem uma cozinha muito verdadeira. A Roberta e o Tieto são dois cozinheiros. Exatamente. Ela com uma vertente mais francesa, né? Uma base mais francesa, super saborosa. Até hoje eu entro no Miam Miam, eu sinto o cheiro do Miam Miam específico, assim. Até hoje eu Uma acho coisa isso. que acolhe, Tem né? um cheirinho do Miam Miam, assim, cara. Muito, muito bom. Eu acho a Roberta sensacional. E o Tieto também, né? Outro cara super autêntico, né? Na Não, cozinha. é engraçado que eles foram para a mesma linha que eu falo. O Tieto também passou pelo Zazá Bistrô, É. né? Um tempo, você passou por lá, O Zazá foi uma casa importante, né? No Rio, né? muito emblemática. Tá aí há décadas. O Tieto, ele ficou famoso chefiando o Zazá. Na primeira chefia dele no Zazá, né? Depois ele volta ao Zazá, depois acho que de 5 ou 6 anos, ele volta a chefiar o Zazá e aí eu trabalho com ele lá como cozinheiro. E depois, 5 anos depois, eu volto ao Zazá como chefe. Aliás, ele fala cozinheiro, que é o que todo mundo que gosta de cozinhar Sim. fala, antes de tudo, eu sou cozinheiro, não sou Exatamente. chefe. Mas ele usava esse termo, cozinheiro de linha. A gente usa. Que eu ficava, gente, será que é o cara que fica cozinhando com umas linhas, né? Faz O que que macarrão. esse rapaz deve fazer, adora massa, espaguete. Fica tricotando ali. O que esse cara faz? Porque ele fala toda hora, cozinheiro, era cozinheiro de linha, era cozinheiro de linha. Explica pra gente, né? Não é no Maracanã, não. Não, cozinheiro de linha é um termo que a gente usa para designar o cara que fica como se fosse uma linha de frente, né? Não é o cara que está na produção, não é o cara que ficou produzindo as coisas, é o cara que está ali na hora da marcha, né? Na hora que o prato sai, são esses cozinheiros de linha que executam a última finalização. É o cara que chuta pra né? gol, é o cara que chuta pra gol. Que levanta a mesa, sim, chefe, tá pronto. Isso, é o cara que passa o rango, deixa ali no passe, né? Na montagem, né? Passa pro chefe montar. E a escola que você fez dessa comida, que é uma comida com ares muito saudáveis, né? Frutos do mar, essas coisas mais saudáveis. Primeira coisa, hoje estou de dieta, vou comer um peixe. Exatamente. Um filezinho de peixe com molhinho de uva, um purê de batata, né? Espinafre. Como é que... E isso foi uma coisa que você sempre, mesmo assistindo Jamie Oliver, você realmente queria, você descobriu essa coisa dos mares. Como é que foi essa sua opção? Porque se eu perguntar como é que é a sua cozinha, você vai brigar comigo. Que o Joca, seu assessor, não perguntou, graças a Deus, por isso está com você há 6 anos e meio. Mas você tem a pegada muito, que eu acho, do frescor do alimento, de fazer, inclusive, a gente trouxe semana passada o chefe Vitor Sobral, né, esse português maravilhoso, que é o embaixador de Portugal para cá, assinou um jantar maravilhoso lá no Palácio das Laranjeiras para poder anunciar essa parceria com Portugal. E ele falava muito isso. A gente tem poucos cozinheiros no Brasil, ele frequenta o Brasil há 36 anos, porque ele considera o cozinheiro aquele cara que vai no que é fresco, no que é do dia, que ele se dá o luxo de fazer um menu pensando, né, nesse frescor, na coisa que o cliente, que o comensal dele vai falar, cara, esse seria de hoje, o cara foi lá, trouxe, encomendou, não pescou, claro. Mas como é que foi essas suas escolhas, o seu caminho para isso? Olha, Bibi, eu acho que esse caminho, eu não comecei a cozinhar sabendo o que eu queria fazer e acho que até hoje eu estou aí desenvolvendo o que eu quero fazer, né? Eu acho que assim, eu tive excelentes, importantíssimos chefes com quem eu trabalhei que me deram valores, né, específicos, me deram caminhos, referências legais pra caramba. Mas eu acho que esse direcionamento, aonde eu quero chegar, é uma construção que vem ao longo desse tempo todo, né? Porque eu não comecei a cozinhar já pensando que um dia ia ter o Lilia. Eu até dizia que eu não queria ter restaurante, que um dia eu queria ser chefe, mas não queria ter o próprio restaurante, que é muito trabalho, dor de cabeça, olha só. Você pensava na gestão trabalhosa de gerir pessoas. E aí eu acho que essas são descobertas, são conquistas, né? Que ao longo da carreira a gente vai desenvolvendo, né? E eu não comecei a cozinhar já pensando no Lilia, né? O Lilia foi uma coisa que veio... Foi uma consequência. Uma construção mesmo. Agora, você, essa coisa dos frutos do mar, né? De você estar no centro da cidade, você foi até a Glória, parou por ali. Você acha que, hoje que é considerado, eu acho que é o grupo, né, do Lúcio, Sim. porque hoje eles são 5 restaurantes, né? 5 pontos diferentes. Do café à cachaça. Do café à cachaça. Porque ele tem um café em Niterói, sua terra, Lacerda. A cachaça, passando por essa comida, por essa gastronomia, ou melhor, por essa culinária maravilhosa. Mas o centro da cidade foi o seu mar. Você escolheu ele. Olha, eu vou pegar o início da sua pergunta.
O mar, eu sempre tive uma relação próxima com o mar. Meu pai, um homem que gostava muito de estar perto do mar, pescava de arpão, era um mergulhador, né? Um homem inteligentíssimo e gostava muito de tudo que estava em volta do mar, né? Então, acho que isso eu carrego até hoje, essa predileção pelas coisas que vêm do mar, a vida próxima ao mar, é uma coisa que eu prezo muito. O porquê do centro... quando a gente abriu o Lilia, eu e meu primo, a gente não tinha certeza do sucesso, né? A gente ficava inseguro. Então, o centro, ele nos deu algumas seguranças, né? A gente não precisou de um investimento tão alto. Uma operação mais barata. Justamente. O aluguel não é tão alto. Tem um horário que o pessoal vai comer. Não tem jeito. Desce. Exatamente. Não, você tem a garantia de movimento. Não tem como fugir Você disso. viu o centro, as pessoas saindo do centro. Né? Com a pandemia, então, as pessoas fugiram do centro. E o Lúcio continua acreditando no centro. Não tinha muita opção também. Eu acreditava, eu jogava toalha. Não, e continua acreditando, que você foi abrindo outras casas. Depois da pandemia, a gente abriu, e a volta da pandemia foi uma coisa que nos surpreendeu muito positivamente, né? A gente foi muito surpreso com como o movimento voltou. Né? E as pessoas que não trabalham no centro começaram a frequentar mais turismo, é uma área turística do centro. Virou um destino. Virou um destino, né? E aí, de maneira que se tornou viável, a gente abrir mais uma operação lá, que aí veio o Braseiro Labuta, que é em frente ao Labutinha. Perguntei para ele, será que o Braseiro não brigou com você? Ele falou, claro que não. O Braseiro é uma palavra tão genérica, que nem forneria. Eu ficaria super chateado se eles brigassem comigo, é uma referência, né? Até a gente tinha uma discussão, porque Labuta, a gente já tinha tido o Labuta Mar, uma experiência um pouco ruim. Foi em Copa, né? Então era Labuta Mar. E aí quando a gente abriu o Braseiro, a gente discutia se seria, por que não Labuta Braseiro? Eu falei, não, negativo. Normalmente os braseiros é sempre braseiro alguma coisa. Braseiro da Gávea, braseiro da Glória, braseirinho de Copa. Então, poxa, se a gente quer fazer uma referência a esse tipo de negócio, vamos fazer direito, pô. Sim. Braseiro Labuta. E não tem porque eles ficarem chateados, que isso. Não, jamais. Eu também não ficaria vendo tudo isso aqui que é o... E com base no Labuta Mar e no Braseiro, um prato que a gente tem aqui também, você trabalha também, apesar da sofisticação, com os ingredientes que estão dentro dessas massas, com coisas práticas também, né? Que acaba auxiliando. E no centro do Rio de Janeiro, a praticidade, às vezes, pela rotina, para o cliente escolher um prato, acaba sendo mais fácil. Como é que foi também essa escolha do que você queria de restaurantes ali na região central? É importante dizer uma coisa, a gente tem o Lilia, e o Lilia, ele foi o nosso primeiro restaurante na Rua do Senado, e ele tem uma proposta mais contemporânea, mais criativa. E quando a gente tem a oportunidade de abrir o Labuta... Mas a sua cozinha é muito criativa. Sim. Eu acho que é uma das premissas, que nem você fala, mas todo mundo sabe que a sua cozinha é extremamente criativa. Acho que é uma marca sua. Obrigado. E aí, quando a gente tem a oportunidade de abrir o Labuta, que é pequenininho, ele já nasce como um botequinho, eu falei, cara, é uma oportunidade das pessoas que de repente estão assim, pô, de saco cheio de ficar comendo essas invencionistas desse cara aí, que joga tudo numa brasa, tostado, caralho. De repente comer uma coisa assim, mais tranquila, assim, não quero ficar pensando no que eu tô comendo, não quero ir lá almoçar e ir embora. E aí a gente começa a atuar nessa gastronomia, não vou dizer que é menos elaborada, mas talvez eu acho que é mais prática, cotidiana, mais prática, descomplicada. E aí é o Labutinha. Aí é o nosso primeiro bar, né? Boteco, assim, botequim, enfim. E aí dali vem o Braseiro, que aí já é um restaurante, mas também uma coisa super democrática, assim. E não só democrática no ponto de vista do preço. Você não vai provar, Lacerda, essas maravilhas? Vamos, tá chegando para chegar aqui no Labuta Mar, pô. E depois do Braseiro, a gente abre o Labuta Mar, ali na Glória. Que é o xodozinho agora do momento. Porque de uma ousadia absurda. Tudo bem que você não tinha escolha, sendo a cidade, mas você escolheu, sendo a cidade, para botecagem e ter virado um point aos finais de semana. Algum borogodó tem esse negócio. Não é só Labuta, não. Porque tem gente no centro da cidade, por exemplo, que não abre fim de semana. Né? Não, a maioria, né? Segunda a sexta, são poucos os restaurantes quando você circula. A gente tem a sorte também de ter escolhido um ponto muito bom, que a gente tem ali perto da gente um bar
centenário, que é super tradicional do samba, que é o Armazém do Senado. Parceiraços nossos, super legais, assim. Eu chamo eles de... Ô, meu padrinho, né? Aquela coisa assim. O Henrique e o Fernando. E eles sempre funcionaram aos sábados, com as rodas de samba. Sim. Super tradicionais. Então, facilitou um pouco a gente estar aberto também, né, no final de semana. E agora está abrindo aos domingos também. Pois o é, dos Braseiro domingos eu e o fiquei bem Lilia. impressionada. Os dois abriram domingo no centro. Não, mas o centro do O Rio de Janeiro prefeito tem que dar para ele a medalha Pedro Ernesto, para esse rapaz. Né, dar um imóvel para ir naquele prédio maravilhoso que a prefeitura pagou bilhões Pedro Ernesto, agora. eu nem faço tanta questão. Mas se ele puder dar atenção para as nossas necessidades, já seria ótimo. Exatamente. Mas ele sabe que ele foi... Eu acho que ele é um apaixonado pelo centro. Sábado ele foi ao mar, ele almoçou com a gente no mar. Bárbaro. Super legal. Eu não pude estar lá, porque eu bem precisei estar com a minha mãe. Foi lá que ele fez, ele almoçou, né? Que ele postou um vídeo num samba à noite no Rio À de noite. Janeiro. No almoço que estava no mar. Cara, Tava lá no Labutamar. Super legal. Um dos legal. nossos sócios estava lá, Ele pôde tem recebê-lo. faro pro que é carioca, porque é bacana. então, e o centro que você estava falando do domingo, você pega o movimento, principalmente pós-pandemia, dessa questão, né, do centro do Rio de Janeiro, das famílias irem lá. Você tem restaurantes que estão começando a funcionar mais no fim de semana, você tem passeios maravilhosos para fazer no centro do Rio. E É uma você, super opção. e agora é você tem um polo, né? Que ali entretenimento. próximo o Bafo da Prainha. Uhum. Aí você tem essa região da Rua do Senado, você tem na Cinelândia o Amarelinho, com Demais. o Moacir Luz, Isso. com o Samba do Trabalhador. Então, assim, você está tendo uma ocupação nova no Rio de Janeiro É. com uma rota gastronômica carioca, né? Totalmente Porque onde você carioca, vai verdade. é a alma do Rio de Janeiro. né? Nossa, tem aquela parte da genuinamente Praça carioca. 15 ali, super bonita, né? cara? É. Tá bem legal mesmo. Super passeio. Eu acho que o centro está tomando rumo. Acho. E tá um rumo legal, né? Acho que por mais que esteja essa coisa também do híbrido, do funcionário, né? Sei lá, Petrobras vai 3 dias na semana, fica 2 em casa. Mas eu acho que é o que ele falou, acho que o centro ele virou um destino para entretenimento. Então não é mais aquela coisa só da happy hour. Uhum. As pessoas falam, esse fim de semana vamos lá pro Labuta, vamos lá pro Lilia. Né? Eu acho que é legal para o carioca, para a gente poder usufruir, porque o centro, além de tudo, é bacana. Tem projetos de grandes empresários, já vi um mercado gigantesco lá. Residencial, né? Os O próprio residencial agora, então... Agora, tem uma coisa da nossa Geração. trajetória do Lilia, do Labuta, que eu não falei, que é super importante, que foi o Lilia Café, que a gente abriu no CCBB. Que Pois é, porque é um eu ia modelo falar, diferente. O CCBB é Pô, pro fim de semana demais, show no centro cara. do Rio, né? Quando a É um gente modelo posições. culturalmente diferente, assim, Pô. até de você, no que você vai servir, inclusive. Movimento. Eu fiquei fim de semana. muito feliz quando a gente Foi recebeu. difícil fazer o cardápio de lá? Não. A gente quando a gente começou o Lilia Café, ele seguia o mesmo modelo do Lilia, da Senado, que é uma fórmula, né? E seguia mais ou menos o mesmo conceito. Hoje em dia, a gente distanciou bem isso, até com uma estratégia mesmo de ter um outro lugar, né? Uma outra forma de gerar interesse, né? Que a gente está fazendo uma coisa um pouco mais bistrô, mais francesa, né? Mais afrancesada. E quando eu recebi o convite para estar no CCBB, eu falei, cara, demais. Pô, demais. Tá num centro cultural com a importância que tem o CCBB, lindíssimo, sabe? verdade. Putz, eu fiquei super É muito feliz. emblemático, né, na vida de vocês aí como grupo, tá dentro do CCBB. Pô, Até demais. tá dentro da Travessa, em Niterói, porque a Travessa é extremamente tradicional. Carioca, quando a gente era pequena, não entrou na Travessa para comprar qualquer coisa. E é um novo né? point em Niterói, né? Que as bibliotecas tradicionais que tinham em Niterói acabaram e a Travessa chega com uma nova mudança. Assim. E eu acho, Lúcio, que a nossa gastronomia, principalmente no Rio de Janeiro, Biblioteca ela não, teve... livrarias. Biblioteca Ela- pega livraria. Ela vem evoluindo. Eu acho que a gente agora tem, como é que eu vou te dizer, um prazer enorme de dizer que eu sou um chefe, eu tenho um negócio no Rio. Você não fica com aquele olho já tão esticado para São Paulo. Porque era São Paulo. Quando você pensava em gastronomia, São Paulo abocanhava muito mais o asiático, o oriental, o Sim. italiano. Sim. Né? Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo ter uma propriedade, assim. Acho que a gente tem hoje mais uma assinatura carioca, dizer que a nossa gastronomia, o nosso serviço, e vem evoluindo bastante, Muito. seja no boteco, seja no restaurante barato, num quilo, seja o que for. Eu acho que existe uma exigência maior do cliente, do comensal, de ter tantos lugares, então ele vai escolher aquele que é mais legal, né, no serviço também.
E eu acho que, principalmente na gastronomia, acho que a gente agora não está indo mais para fora. A gente está cuidando aqui, abrindo aqui. Sim, Os empresários estão crescendo aqui. sim. Mas olha, eu fui a São Paulo, deve ter um mês, que eu fiquei uma semana em São Paulo, e a gente ainda tem que comer muito feijão com arroz. Eu sei. Assim, ainda mais... Mas a assim, gente já eu tinha tô um gap dizendo, muito maior. eu digo isso com tranquilidade de quem está falando do próprio trabalho. Exatamente. Eu me incluo nessa questão. Você acha que é no serviço? O serviço de São Paulo é uma coisa sensacional. A mão de obra lá é mais fácil. Aqui a gente, de fato, tem um problema seríssimo de mão de obra, Não né? sei o que é, assim, da onde vem esse comprometimento com a entrega. Será que a praia desvia esses moços? Mas acho que é muita A mentalidade. pelada de madrugada, porque todos eles adoram jogar pelada Não, de e muita madrugada. mentalidade também das pessoas que não são de São Paulo, que vão para São Paulo em busca de trabalho. Eu tenho que ir para São Paulo para Me colocar no me colocar mercado, no é. mercado. Aqui no Rio de Janeiro Já a é um gente filtro, tem né? isso, mas aqui no Rio de Janeiro tem muito carioca que está aqui ainda. Então, assim, já estou aqui, posso ir com mais calma. Lá em São Paulo tem que fazer acontecer. Verdade. Faz muito sentido o que você está falando. As pessoas já vão. Verdade. Eu fiz isso. Eu fui trabalhar É. em São Paulo. Paulo- Para enriquecer a minha bagagem, né? É. Pra você ter ideia, né? Então faz total sentido. Né? Vamos comer, gente? Vamos. Hoje você tem quantos funcionários? Ó, você vai em qual? Ixi. Esse aqui tá com uma cara ótima. Que é Essa o quê? empanada tá incrível. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é com você que eu derrubo É com tudo. a você gente e sabe. com o Vini no Zoom. Alô, Vini. Agora é com o Vini. Precisamos de você. Ó, a gente tem aqui uma empanada de empanada que é como se fosse um pastel argentino, Sim, né? que é maravilhoso. De polvo. A empanada ela pode ser ou assada ou frita. A gente faz na versão Pra mim é frita. novidade. Nunca empanada frita. pra mim é novidade. Na Argentina é bem comum. E aqui a gente tem uma empada de camarão, uma tartelete de siri, um risole de camarão e um pastelzinho de camarão. Olha, o menu do Labutamar, ele é bem extenso, tá? Só que a gente trouxe hoje as opções que... Esses são os carros-chefes, você considera? eu acho assim, porque... O chopp tá onde? Eu quero uma caipivota. Eu queria trazer um coolerzinho, uma Heinekenzinha que seja, né? Não, não pode. pode. Que isso. Eu não posso. pô. Vem cá, quero provar esse Vai, eu risole. vou na aqui. empanada primeiro. Eu acho que no que diz respeito assim, a essa parte, porque eu acho muito legal a coisa dos bares e botecos, a estufa. Eu acho um negócio maravilhoso. Né? Não não tá quentinho, né? Claro, Então, mas delícia. Porque a gente Massa. aprendeu que A boa comida, meu amor, é quando ela é boa fria. É. Maravilhoso. E a coisa da estufa, da vitrine, tanto refrigerada quanto aquecida, que o Adega Pérola tem uma enorme, eu acho isso um aspecto super legal dos botequins. E então tem os produtos de vitrine, né? A vitrine quente. Então esses são os produtos de vitrine quente que a gente tem lá. Só que além desses tem os da vitrine fria, que é vinagrete de polvo, Vinagrete de polvo, Jesus. peixe cru, ostra. A gente tem uma variedade de picles muito legais, picles que são feitos com fermentação láctea. Então, tem uma variedade super bacana, cara. Não é só fritura, ou não só porque eu adoro, Sim. tá? Nada contra, mas assim, é o que eu tô trazendo para vocês, inclusive. Mas tem outras coisas além disso. É Pra mais quem- prático de até o É. transporte. Tem a Leão Veloso, tem bobó, tem muqueca, Veloso. uma série de coisas. Peixinho na brasa. Existe coisa mais boêmia do que Leão Veloso. Todo carioca de madrugada ia tomar porque é forte, é quente, é pancadão. Eu levanta de Eu fundo. costumo dizer que o Leão Veloso Prova ele esse. é quase o caldo de mocotó do mar, assim. É o mocotó do mar, assim, que dá aquele levanta. É né? Aquele robusto, levante. levanta defunto. Isso aqui também é bárbaro de siri. É, Tá lindo. faz um sucesso. Deixa eu provar isso aqui. Agora tem uma coisa que faz um sucesso danado lá, que é um ovo. Que o Ian... Eu falei assim, olha, no boteco tem que ter um ovo. Tem. Vamos fazer um ovo. Aí ele, pô, mas ovo colorido... Só aquele super boêmio que pede o ovo colorido. Aí eu fiquei pensando comigo assim, nossa, eu sou um super boêmio então, porque eu sempre peço. Mas enfim, eu falei assim, não, beleza, eu vou fazer um ovo aqui diferentão. Ele fez um ovo marinado no shoyu, no saquê, que ele serve partido no meio, com maionese Kewpie, que é uma maionese japonesa que vai um pouquinho de glutamato monossódico e vinagre de arroz, ova de massago e cebolinha. Então assim, cara, é um ovinho assim, um bocadilhozinho, maravilha. Todo mundo vai ficar louco assim. Me conta uma coisa, comida e samba, como é que fica? Fica Serve bom, mais pô. cerveja ou serve mais comida? Fica bom. Como é que essa conta fecha?
Fica bom, porque quem tá com sede bebe, e aí fica com fome, come, aí vai. E vai, uma Samba. empadinha, um bebeu, comeu, risolezinho, um pastel de camarão. Vai aqui, ó. O Labutinha, ele só existe por conta do samba, né? A gente pode dizer, eu Primeiro posso veio o dizer isso. samba, depois veio o Labutinha. Primeiro vem o samba no Armazém do Senado e depois vem o Labutinha. E ele só existe porque o Armazém do Senado é um lugar sensacional, incrível, e eles não têm cozinha. Eles só servem tremoços, salaminho, provolone É cortado praticamente uma sociedade. e só. E cerveja. E aí, quando a gente abre o Labutinha, eu falei assim, poxa, vou fazer alguma coisa aqui que acompanhe isso aí. Um caldo de mocotó, um jiló, um torresmo, entendeu? E aí que vem essa coisa, assim. E é bem legal quando eu comecei a ver o pessoal do armazém indo no Labuta pedir comida, ou o próprio Fernando, que é um dos donos do armazém, ir lá pedir rango pra galera que tava no bar, no samba. Eu falei, pronto, era isso que eu queria. Consolidou. Tá feita a E relação. todo mundo fica feliz. É. E eles são tão legais, cara, o Fernando e o Henrique, que você tem uma ideia, eles deixam a gente servir Vamos almoço. trazer esses moça dupla aqui. Será que eles vêm ao programa? Vai ser Eles são legais demais, cara. Tem muita história. Fernando e Henrique. Fernando e Henrique. Deve ter história Não, muita. pô, muita. Tradicionalista do Senado. Eles deixam a gente servir almoço, cara, no bar deles. Porque na hora do almoço, o bar fica relativamente vazio, Claro, né? O pessoal não tá óbvio. bebendo. Então a gente serve, assim, a gente bota umas 4, 5 mesas ali. Pra você ter uma ideia, o Labutinha vende em média 60 PFs por dia. Só que o Labutinha só tem 9 lugares no balcão. Como é que a gente vende Como? tudo isso? É lá no vizinho, cara, entendeu? O cara do lado. maneiro. Pô, os caras são legais pra caramba, assim. Super legais, assim. Super E você bacana. pretende um dia atravessar, ir para frente, sair um pouco da glória, ir para Botafogo? Claro que a gente Avançando. pensa, é. A gente precisa melhorar algumas coisas, algumas Que ele estruturas nossas. surpreende, de repente você abre, e o Lúcio abriu, não sei o que. Ih, o Lúcio vai abrir daqui a um mês, está em Mais obra. Falei, Jesus, a pessoa é danada. Deus a Pensa, você Deus. dorme, né? Quanto tempo de vida? Mas é o segredo, gente, que a gente fala. Equipe é tudo. Equipe Gestão é tudo na vida. Que se não tem um gestor, não tem como ter equipe. É. Eu vi o Elia falar um negócio do dia super legal, que a gente somos gente que cuida de gente que cuida de gente. E essa é uma ideia super bacana, né? É isso. Para mim, é uma gestão pautada nessa ideia, ela tende a ser E eficiente. se interessar pela vida do cara, né? Às vezes o cara chega no dia cabisbaixo, você vê que o cara não está rendendo. Aquela famosa, tá tudo bem, Como é que você né? tá? Eu acho que essa relação humanizada que hoje em dia se precisa, assim como você tem com o produtor local, né? Com os seus insumos, você tem que ter com o funcionário. E se você não tiver, você não tem equipe. É. Imagina Isso se chama 5 RH. A casas. gente precisa de um RH. Pois é, ó, Agora- 5 casas, filho, esposa. Imagina, não tem como E se não nessa- tiver equipe. E nessa rotina, como é que você faz a sua programação semanal, digamos assim? Você tem dias específicos de ir em cada casa, ou tem dias que você vai em mais de uma? Você tem uma que você gosta mais de ficar? Isso varia muito, cara, porque assim, tem dias que tem muitas demandas, muitas coisas que precisam ser resolvidas, e aí eu escolho um lugar para eu ficar resolvendo tudo isso. E aí, às vezes, eu recebo alguns dos gerentes ou dos chefes nesse escritório que a gente tem, e a gente vai resolvendo as coisas de lá. Quando essas demandas estão, esse universo de demanda está mais tranquilo, eu sempre gosto de almoçar no Lilia, passo no Braseiro, como, sei lá, um galeto, só que seja, com coisa alguém. Mas sabe que, Olha cara, isso. cara, tem uma hora que eu não aguento mais. Imagina, Cara, assim, imagina. Às vezes eu vou no... De tem um- novo. Ali na Lapa tem o bar do Pedro, que é pertinho da gente, ali acho que na Gomes Freire com Inválidos. Não, em Gomes Freire com... Ai, esqueci. Enfim, eu vou lá no bar dele comer caldo de mocotó, giló e torresmo, tudo que tem no Labuta, mas só pra... É diferente. Mudar os né? ares, É. mudar os ares, claro. Total. Agora, você fala uma coisa, né? Cozinheiro de linha, chefe e restaurateur logo na sequência. Tem umas premissas hoje para o sucesso de um restaurateur, né? Eu acho que, inclusive, você entender um pouco desse outro lado, que você gerir as pessoas dentro da cozinha é muito diferente de você gerir as pessoas dentro de um restaurante. Né? E isso você teve que aprender rápido, né? Porque quando você saiu do Zazá, você, um pouco tempo depois, abriu o Lilia e teve que encarar essa gestão, administrar.
Ela não foi uma surpresa, né? Porque o Lilia, a gente demorou para abrir o Lilia. Eu e meu primo, a gente vinha pensando nele, olhando ponto, construindo o plano de negócio e tentando levantar a grana. O seu primo é da área também gastronômica ou só administrativo, financeiro? Ele é economista. Ah. Então ele é a parte administrativa. Então tá, financeira. né? Então daí tá explicou, resolvido. resolveu Se a fala mais parada. no assunto, olha. Parceria ótima. Um ex-cunhado Nepal, na música. O cara é economista, Aí o a outro. linha tá completa. Ele cozinha como ninguém. Falei, agora eu entendi toda. Essa conta fecha bonito. E aí a coisa foi acontecendo, né? Assim, eu acho que a gente não teve uma grande surpresa, assim, o desafio não foi uma surpresa. A gente sabia que a gente ia se esforçar muito para poder passar pelos desafios, né? Então, assim, a gente vai... Aí, vamos abrir. Então, vamos. Aí é tudo um processo, né? Não é assim de supetão que acontece, né? A gente vai, pega a ficha do imóvel... E planejamento é tudo, né? planeja, Se não tiver planejamento, esquece. E aí aquela história, a necessidade faz um homem, né? Aí, conforme você vai precisando desenvolver alguma coisa, você vai desenvolvendo, né? E muito louco, porque quando você abriu no centro, menos de 3 anos depois veio a pandemia. E aí, imagina, faz como? Além de estar no centro, que não tem nem como mandar delivery. Tipo, não posso entregar delivery, eu estou no centro, como é que eu vou arrumar entrega de delivery, motoboy para ir para a Zona Sul? centro próximo mais da Candelária, se fosse um centro... Como é que você se virou nesses 2 anos, Lúcio? Como é que foi? Como é que eu me virei? Olha, a gente se virou, assim, o sócio investidor do Lilia arcou com 13, 14 meses de prejuízo. Que loucura. Fazendo aporte, porque a operação não fechava, Claro. só fechava no vermelho. A gente fazendo delivery, com a equipe reduzida. Eu ia buscar, a gente manteve a maior parte do pessoal afastado. A gente ficou com os cozinheiros e com os garçons que moravam perto, para que eu pudesse buscar de carro junto com o meu sócio, para não ficar transitando, né? Claro. E nem de Uber, nem de nada. E fazíamos delivery, só que não fechava a conta, de jeito nenhum. E aí acabavam os períodos aqueles períodos que o governo pagava, né, os funcionários. Isso, exatamente. E aí você não podia demitir, uma coisa horrorosa. Você cara. pagava 40% e o governo pagava 60%. A minha memória sobre essa época ela é até meio bloqueada, assim. Foi uma coisa muito bizarra. Mas olha, todos os males, que foi um grande mal, mas você vê, pós-pandemia você fez isso, uau! Subiu, cresceu e foi, o movimento voltou. E a gente não esperava que o centro ainda tinha vários restaurantes do centro. Aquele demi-glace, que é de carne, que é barato, Demorava tem uma carne muito pra legal. E esses caras faziam 300 conversas no almoço e não abriam para o jantar. Né? Aí depois eu falei assim, cara, e como é que esses caras viveram? Porque eles demoraram a voltar. Porque eram espaços, não é como o dele, pequeno, eram espaços para atender 200 pessoas. No balcão, você... Fica mais fácil. Na volta da pandemia, ficava no Labuta o Matheus, meu sócio, e um chefe, o chefe do Lilia assumiu a cozinha do Labutinha. Aí ficava o Matheus no caixa, atrás do balcão, e o cozinheiro, só os dois. E o Lilia ficava eu mais 2 na cozinha e um só no salão. Qual o tamanho Então do o Lilia tem 70 lugares, 2 andares. Então, assim, a gente revezava na louça, a gente escolhia um dia para um ficar na louça, a gente ficava na louça. E aí... Lavar a louça. Não, era divertido, porque a gente ficou, a equipe nessa época, a gente criou laços muito fortes, assim. Sim. A galera que... uma família que ficou mais família ainda. Uma labuta da grande. Familiar, não, porque secava a mão da louça. Na cara do cara, não tinha saída. Não tinha jeito, secava a mão assim da louça, ia na mesa cobrar, e aí cobrava, e corria na cozinha para levar o prato. Foi um momento super corrido, mas foi super legal, porque a gente estava saindo daquilo, estava superando aquilo, né? Essa fase foi muito boa, assim, cara. Essa saída, essa superação, essa energia boa de que as coisas iam melhorar. E que sócio incrível, passar 14 meses aportando ali, ó, só acreditando. É porque esse Lúcio deve ser mais ou menos, né? Mais ou menos. Nossa, acho que mais ou menos. Obrigado, pessoal da SHT aí, viu? Muito bom lembrar. Tem planos para esse ano ainda ou não? Você quer deixar para 2024? A gente tá fazendo a gente tá montando um bar no centro também. Olha. Não consigo. Só pra variar um pouquinho. Gente, ele não consegue. O centro... No centro também.
ali em frente ao Rio Cenário, Olha. a gente está montando um bar mesmo, e a gente vai ter o foco na coquetelaria e num som de alta definição. É o que hoje em dia a gente tem no mundo chamado listening bar, né? Ou bar hi-fi, algo do tipo, assim. Em São Paulo já Que tem 2 maneiro casas isso. com isso, é. Sério? Então você vai lá, pede um baita drink super bem executado e ouve um som. Não é uma balada, é um lugar para você ouvir uma música com uma qualidade muito boa. Quem era muitos anos atrás assim, aqui, e fechou, e foi um sucesso, o formato era muito diferenciado, era o 00, se lembra? Ah, lembro. Mas o 00 era... Que tinha uma boa música, tinha- uma mas o- comida mas legal. já era o 00, o filme 00 Eu era frequentei bem muito maneiro. 00. Era incrível. Era Uma bem maneiro, música que se diferenciava de todas as outras É. casas. Mas era mais, eu acho que tem as suas similaridades, mas eu acho que o 00 era mais, ele tinha uma coisa mais de DJ de pista, Veio com a sacou? coquetelaria É. forte. Aí nossa ideia não é criar pista, nossa ideia é É ter aquela um... cena clássica de alguém num filme que chega no bar com aquela músicazinha Isso, ambiente. exatamente. Você vai Curte dar a noite uma toda. dose aí. E aí tem um começa a DJ, bater sozinho. tem um DJ tocando, mas os caras tá botando uma música que ele acha que tem que ser Mais E, ouvido. Lúcio, é o ambiente. prazer de você ir sozinho. Às vezes você não quer ir com alguém, tá sozinho. Falar, vou Isso. entrar lá, que é uma vibe sua. Isso, é. Vou escutar uma música legal, É. vou tomar um drink. Tinha um bar, quando eu tinha uns 20 anos de idade, é bem antigo, mas ele ficava ali na JJ Seabra, que era do Marcelo do Rio. Uhum. Caroline. Ah, Caroline. O Caroline Eu tinha lembro do essa Caroline. vibe de você ir sozinha, para bater papo, sentar no bar, tomar um Muito drink. bom, né? Também foi uma coisa bem emblemática no Rio de Janeiro. Foi e, de mesmo. fato, hoje, você não tem um bar que você vai escutar uma música Sim. bacana, que você pode ir sozinho ou pode ir com amigos, mas É vai ter isso. uma coquetelaria, porque a coquetelaria no mundo também cresceu muito, né? Muito. E a gente tá com o Fred, né, do Vian, né? Olha que barba. Que ganhou, Esse garoto é não, genial. que ganhou melhor bartender pela Veja e pelo Globo. Ele é Caraca. genial, Ano ele é passado, genial. Então, E aí a gente tá Você vê que juntando. o cara também é marromeno. Não, vai ser. Eu tô super animado. E o Nepal fazendo a curadoria, né? Chamando a galera pra tocar, tocando de vez em quando e tal. Isso aí a gente tá super animado. Não, e tem esse termômetro, né, Lúcio? Que tem ali o samba, que é garantidamente a cara da história, fim de tarde, centro da cidade. Mas agora, quando você vai para essa outra proposta, aí a preocupação com a música, com a Isso, acústica, com com a o acústica, equipamento, exatamente. aquele som limpo, Isso. né? Que você tem que ter um som limpo. Agora a gente, né, o Polystage, Uhum. você observa muito isso. O som, você vê que mudaram o equipamento, não é o mesmo que tinha atrás. De Metropolitan para cá. Sim. Você vê que o som, porque equipamento. Aí você vem com outro investimento pesado Sim, mesmo. e Esse tem uma sócio outra aí, coisa, ó. Você muda o equipamento, você bota ele mais potente num tamanho menor. Exatamente. Então o sarrafo começa. Porque antigamente É. você fazia um som, tinha que ter uma parede Gigante. De... Agora uma caixinha. de som Aí que você vai para faz um- sexta casa. Essa será a sexta casa. Não, mas esse negócio do sistema de som é legal, que a gente tá mandando fabricar as caixas de som, assim. É uma Olha parada isso. super. Que maneiro. A gente podia comprar uma. já Ela de vai uma- ser estrela, né? O som vai pronta, ser a mas, estrela da casa pô, também, imagina. maneiro pra caraca, assim. Tem um projeto de acústica legal pra caramba também. E a comida? Como é que você pensa a comida? Surpresa. Ah, só uma deixa. Então, a gente, centro da cidade, não pode deixar de funcionar no almoço, né? Então, a gente pensa que na hora do almoço, a gente, para ter uma novidade ali, porque a gente já tem o Lilia, tem o Botiquinho, o Labuta, tem o Braseiro ali perto, a gente pensou em trazer uma coisa de massas de dia. Mas não com um caráter muito de comida italiana, não. É mais massas mesmo. Como você vê hoje em dia até... Tô com um boné ali do Chiroma, que é uma casa que serve massas incríveis, mas E não é, comidas incríveis não é também. necessariamente comida italiana, entendeu? E à noite um menu espertinho que acompanha os drinks, né? Um steak tartare, uma ostra gratinada, uma coisa mais tradicional de bares, assim, tipo ostra Rockefeller, saca? Coquetel de camarão. Uma ostra gratinada do Ferro e Farinha, sexta-feira, maravilhosa. Você Fera, né? chama. O C é fera. Boa. E ele é engraçado que ele fala, olha, vou pegar esse ponto aqui. Desligo o gás, eu não uso gás, não tem fogão, é só lenha. Só lenha. E tudo fica em torno do fogão a lenha, do forno a lenha. Sim. Né? Todas as casas dele, ele não tem Não, gás Não tem nenhuma. gás. Desliga É tudo. premissa dele. Tira o gás, tira o é gás de forno, rua. né? Caramba, quem pode, pode. Né? Mas então, você parar pra cheirinho pensar, de lenha. imagina. Porque quando eu quero comer alguma coisa, que eu quero assim a pizza, mas eu falo, não, só vou comer um pedacinho da pizza. Aí como umas coisas lá que eu adoro, a ostra gratinada é muito bom, tem um carpaccio de polvo fantástico.
Mas a coisa da lenha, ela é muito interessante também, né? Do braseado, Sim. né? É uma outra cultura de comida, mas eu acho muito interessante a questão. Agora, você tem que ter espaço para isso, né? Não adianta. Se você não tiver, saber fazer. como botar um bom forno, a lenha, tudo muda. Daqui a pouco ele vai ter um braseirinho aí, com comida braseada. Tudo é possível. Comida braseada tem o seu valor. Tem aquela queimadinha. Ah, demais. Francis Malman Em ensinou a casa gente. você cozinha? Cozinhei mais, sabia? Já cozinhei mais em casa. Mas eu cozinho, assim, por exemplo, almoço de família. Assim, sabe? A nossa família, tios e tias. Aí eu caio pra dentro, não tem jeito. Churrasco, Aí sou eu já sempre era. que faço. Adoro fazer um churrasco, adoro. Eu gosto de cozinhar, né? Tá vendo? As esposas de chefe sempre sofrem. Não tem um que fale assim, cozinho em casa. Adoro. A maioria fala assim, peço delivery. Muito. Não adianta, você acha que eu vou pra casa cozinhar fim de semana, delivery. Sobrou pra mim. Não, Aí é cozinho uma má quando tem vontade. Um evento, assim, em casa, assim, receber alguém, aí sim, eu caio pra dentro. Mas, normalmente, dia a dia é difícil. E Lúcia, hoje você tem quantos funcionários, em média? Olha, acho que deve ter uns 90. Jesus Christ. É. E vai pra 100 e pouco daqui a pouco. pouco, vai é. abrir mais um. 90. Por aí. Em torno de 20 por casa, mais ou menos, né? São 5. Labuta um pouquinho menos, que é pequenininho. Isso aí, uns 80 funcionários. Ó, se em 6 anos ele tá com 30, já descobri que de 6 em 6 ele dá um upgrade maior ainda. Não, Será? a média é um por ano, né? De 6 anos ele ele vai vai pro tá aqui no 6. Gastronodicas. Esse ano a gente tá no 3, que doideira, cara. Pensa em São Paulo? Olha, eu adoro São Paulo. Não, cara, não penso em São Paulo, não. É difícil arrumar um Porque senão, centro da cara, cidade igual em São Paulo, como Não, é o daqui. Só, sei lá, depois que meu filho crescer, sacou? Depois que meu filho tiver, sei lá, 20 anos, depois de Não, fica depois no de velho. centro, a gente apoia você no Rio de Não vou ver Janeiro. moleque nunca, imagina, ficar em São Deixa a Paulo. paulistada vir pra cá, conhecer o Isso. centro da cidade. Isso. É isso, Lúcio. É isso. Foi um prazer, hein, cara. Pô, o prazer foi meu, cara. Obrigadaço mesmo. Parabéns O pela prazer história. foi parabéns- meu. Parabéns Sim. pelo legado que você está deixando também para a gastronomia aqui do Rio de Janeiro. E Aqui, né? pessoas como o Lúcio estão me valeu. ensinando a comer forçosamente. Eu tô amando a comida fria. Porque eu provei, gente, essa tartelete aqui de Mas lá a gente não Siri. serve fria, não, tá? Lá é quentinha, viu? Não, mas aí aqui no, Empada no aqui, estúdio, ó. Gastronodicas, a gente ainda não Reservei a minha tem. empada para viagem. Entendeu? Mas é claro que agora a gente tem que ir lá, Lúcia. Eu vou te ligar e a gente vai, porque eu quero ver esse samba todo aí. Por favor. Foi incrível ver você, assim, crescer, e cresceu bem. Quando eu te conheci no Zazá. Não tive contato com você no Aprazível, mas hoje, meu amor, você é um cozinheiro de todas as linhas. Você joga em todas as pontas no campo, né? Obrigado. Flamengo e Botafogo, olha aí, ó. Botafogo. Obrigado, Marcos. Obrigado, velho. Prazerzão. Prazer, Foi cara. uma Vê delícia. se me visita, viu? Com certeza. Te ver de novo, 36 anos de idade, com essa cara de 30. Que isso, obrigado. Entendeu? Agradeço Será? muito. E é claro que eu vou mandar ver nessa empada aqui maravilhosa de camarão. E enquanto isso, a gente só deixa um recadinho aqui que eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.